Vamos para as informações? Na verdade, vamos para as análises, porque eu vou fazer análise dessa estreia da seleção brasileira e eu venho falando para vocês, galera, sandalinha da humildade. Até resgatei um vídeo aqui do dia 9 de junho, depois do jogo da seleção brasileira contra o Egito. Eu falei, galera, bota a sandalinha da humildade, porque a seleção brasileira não chega bem para a Copa do Mundo, não impõe mais medo em ninguém. Nenhuma seleção hoje tem medo de encarar a seleção brasileira. Nenhuma. Medo não tem. Tem respeito. Respeito pela história da seleção brasileira. Pela história que mostra quantos e quantos craques vestiram a amarelinha. Agora, hoje, é só a gente analisar como é que foi a partida do Brasil contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Antes de mais nada, eu vou voltar para a escalação do Carlo Ancelotti. E eu não vou ser oportunista / engenheiro de obra pronta de criticar a escalação. Eu acho que a escalação foi interessante. Para quem não sabe, ele começou com Alisson, Ibañez na lateral direita, e eu começaria com Ibañez, eu sempre falei isso, Marquinhos, Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Douglas Santos, também começaria com o Douglas Santos, sempre falei isso. No meio de campo ele botou Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E aí ele botou um trio ofensivo ali com Rafinha, Vini Júnior e Igor Thiago. Eu achei uma boa, tá? Inclusive eu fiz até um comentário nas minhas outras redes sociais que eu falei, por essas e outras eu confio no trabalho de Carlo Ancelotti. O italiano não é teimoso e não morre com as suas convicções. Pelo contrário, a principal virtude dele é ser camaleão, sabe se adaptar ao que tem. Há um mês, ou seja, um mês atrás, tratava o esquema com 4-2-4 já definido para o Brasil na Copa do Mundo. Porém, muita coisa aconteceu de lá para cá. O que Ancelotti fez? Adaptou-se ao que tem e mudou o esquema. Agora é ver o time dentro de campo. Beleza, eu fui a favor da escalação. Gente, seria prepotência da minha parte eu achar que eu sei mais que o Carlo Ancelotti. Ele acompanha o dia a dia da seleção brasileira. Ele é o treinador, ele vê o treino. Então, como que eu vou criticar uma escalação do Carlo Ancelotti? Ele entendeu que esse esquema era o melhor, que os jogadores escolhidos para começar a partida eram os melhores. Beleza. O primeiro tempo foi horrível da seleção brasileira. Horrível. Marrocos começou em cima, pressionando, mostrando, mais uma vez, a minha teoria. Ninguém tem mais medo de encarar a seleção brasileira. Em outros tempos, Marrocos iria se fechar, iria sair no contra-ataque, iria sair, esperar um erro da seleção brasileira, ia fazer uma linha de 5, ia se resguardar ali atrás. Só que hoje, repito, ninguém tem mais medo. Marrocos foi para cima, foi para cima, foi para cima. Quando a seleção brasileira estava equilibrando a partida, ficando um pouco melhor em campo, eis que, o que acontece? Lucas Paquetá comete um erro de passe, e aí o setor defensivo da seleção brasileira bate cabeça. Numa transição extremamente rápida marroquina, o jogador do Marrocos sai cara a cara do Alisson. Por quê? Falta comunicação entre Gabriel Magalhães e Alisson. Cara, assim, eu respeito muito o Alisson. Baita goleiro, no Liverpool ele é ídolo. Só que com a seleção brasileira, que energia, cara. Sempre acontece algo com o Alisson. E aí o Marrocos saiu na frente. Beleza. A seleção brasileira, de fato, não sentiu o golpe. Foi para cima, continuou equilibrando o jogo. E o Vinícius Júnior, que foi bem no jogo, tá? Ele salvou a seleção brasileira. Recebeu a bola pela ponta esquerda, fez uma boa jogada individual, finalizou bonito, um golaço. Embora eu acho que o Vinícius Júnior tenha sentido um pouco a pressão, sabe, ansioso, mas para mim ele fez uma boa partida. Só que no primeiro tempo ficou claro que o Igor Thiago não estava bem em campo. Não estava bem, não estava. Veio o segundo tempo. O Ancelotti fez algumas alterações, tirou os jogadores com cartão amarelo, só que é o famoso 8 por 80, 6 por meia dúzia. Tirou um, botou o Danilo na lateral direita, aí tirou o Casimiro, botou o Fabinho. Não fez alteração visando a parte tática, para mudar o estilo de jogo. Manteve o Igor Thiago, que estava fazendo uma péssima partida. Eu sou um cara que eu respeito muito a história do Igor Thiago, mas, amigo, eu preciso fazer minha análise. E ele não foi bem. Não foi bem. Parecia que ele tinha 100 quilos em cada perna.
sentindo demais a pressão. E o Casemiro também, hein? Isso precisa ser dito. Eu estava esquecendo de falar do Casemiro. Mais uma péssima partida do senhor Casemiro, tá? Levar cartão amarelo aos 35 do segundo tempo, uma falta boba. Por que ele não fez essa falta no lance do gol do Marrocos? Ele poderia ter feito. Ele poderia ter feito. Casemiro e Igor Thiago, os dois, para mim, os piores em campo. Nossa, eu lembrei do Casemiro, fiquei até mais exaltado, porque, cara, é inacreditável o Casemiro fazer uma atuação como essa com a camisa da seleção brasileira. Essa geração, cara, Alisson, Marquinhos, Casemiro, Danilo, Alexandro. Cara, que geração, cara. Parece que os caras na seleção brasileira não rendem nada. Parece não, é a verdade. Pois bem, no segundo tempo, o Ancelotti fez essas alterações, 6 por meia dúzia aí. Não fez alteração visando mudança na parte tática. Embora tenha colocado o Matheus Cunha depois que entrou muito bem, mostrando novamente que é um baita jogador, embora pouca gente valorize isso. Mas ele terminou o jogo acabou terminando 1-1, ele terminou o jogo sem colocar o Endrick em campo. E para mim vem o segundo grande erro do Ancelotti. O primeiro foi manter o Igor Thiago até os 15 do segundo tempo. Você pode errar na escalação. Beleza, você sabe mais do que eu. Repito, não serei prepotente de achar que sei mais do que você. O grande problema é quando você insiste no erro. Parece que quer fazer acontecer para falar assim, tá vendo, eu estava certo. Eu estava certo. Não, você não estava certo, Ancelotti. E todo mundo percebeu isso. E aí você termina o jogo sem colocar o Endrick em campo. O jogador que vem chamando a responsabilidade. Um jogador de 19 anos que bate no peito e chama a responsabilidade. Um jogador que está com a confiança aqui, ó, nas alturas. E você não coloca o Endrick em campo. Que implicância é essa com um jogador de 19 anos, cara? O Endrick nem seria convocado para essa Copa do Mundo se não fosse os últimos amistosos. Que ele deitou e rolou e você se viu pressionado em levar o Endrick. Para levar o Neymar machucado, tinha que levar o Endrick. Não colocou o Endrick em campo. E aí, depois, na coletiva, ao ser questionado sobre isso, com uma marra absurda, ele respondeu: não estou aqui para falar individualmente dos jogadores. Acho que os atletas não entraram, Acho que os atletas que entraram fizeram uma boa partida. Não. E o Endrick? Numa marra absurda. Ancelotti, com todo respeito, você errou 2 vezes. O primeiro erro não foi nem começar com o Igor Thiago, repito. Você é o treinador da seleção e sabe melhor do que eu na hora de escalar. Mas manter o atacante até os 10 do segundo tempo foi um grande erro. O outro foi não colocar o Endrick. Jogador que mais tem chamado a responsabilidade e vive uma grande fase, com a confiança nas alturas. Alô, Ancelotti. Sandalinha da humildade ou a seleção brasileira não vai arrumar nada nessa Copa do Mundo. O próximo jogo é contra o Haiti, obrigação golear. E o Haiti vai decidir o primeiro colocado desse grupo da seleção brasileira. Porque o Marrocos agora pega a Escócia. Se o Marrocos ganhar da Escócia, espero eu que o Brasil ganhe do Haiti. Aí o Marrocos depois pega o Haiti já sabendo quanto de saldo vai ter que fazer para poder passar a seleção brasileira. Eu, particularmente, não fico surpreso com o empate diante do Marrocos. Pelo contrário, eu falei 2-2 aqui no canal, só errei o placar, acertei que seria empate. Não fico surpreso, não fico decepcionado. Decepcionado você fica quando você espera algo de alguma coisa ou de alguém e aí não acontece. Eu não esperava nada além dessa exibição aí do Brasil. Enfim, vamos ver. A gente vai acompanhando aqui a seleção brasileira. A boa notícia para a torcida do Flamengo que me acompanha aqui é nenhum jogador se machucou, o Paquetá não se machucou, Danilo não se machucou, ninguém está machucado. Enfim, vamos em frente, estamos juntos. Um ótimo domingo para vocês e fui!